Fala galera, beleza? Professor Alex aí de Geografia e vamos para mais um dia de aula. Hoje a gente vai trabalhar a regionalização brasileira. Você já imaginou, né, como que surgiram as regiões do Brasil? Região Norte, região Sul, Sudeste, o Centro-Oeste, né? Teve aí um processo histórico até a gente chegar nessa definição que temos hoje. Vamos lá ver isso. Qual é o objetivo nosso aqui? Primeiro, eu preciso que vocês compreendam o processo de regionalização do território, tá? Como que ocorreu, quais foram os fatos históricos aí que propiciaram a formatação das regiões. Depois vamos tentar identificar as regiões, né, cada processo de regionalização e caracterizar, né, essas propostas que surgiram aí, né, de dividir o território brasileiro. Antes da gente começar, galera, é importante vocês entenderem que regionalização, na verdade, é um processo de criar regiões. E aí lembrem-se lá das aulas dos conceitos da geografia, né? Ou das categorias analíticas da geografia. A gente tem espaço geográfico, território, paisagem, lugar. A gente pode acrescentar aí a escala também, né? E a região. O que seria o conceito de região, né? Ela vai dizer o seguinte: a região ela precisa ser delimitada de acordo com algum critério. Então, para se ter uma região, eu preciso adotar um critério, tá? Que na verdade vai formar aí o processo de regionalização, ou seja, criar regiões. É isso que eu quero que vocês entendam quando a gente começar a discutir aí e a caracterizar cada processo de regionalização do Brasil. Legal? Bom, agora vamos entender um pouco esse processo histórico aí do território brasileiro para se chegar na formulação dessas regiões do território. Entenda o seguinte: anteriormente, né, dentro do período colonial do Brasil, ou até mesmo antes, até no período pré-colonial, a gente vai ter os ciclos econômicos brasileiros, né? Passando ali desde a extração do pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, café, até chegar ao processo de industrialização. Tá? O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, que nesse momento, né, ao longo desses séculos, ao longo dessas décadas, né, o Brasil ele teve uma formação do território a partir de algumas economias que foram surgindo. Então surgiu a extração do pau-brasil, veio a economia açucareira. Né? Então isso foi contribuindo para que o território brasileiro criasse novas dinâmicas e novas formas de organização. Legal? Nesse momento, ali chegando no final do século XIX, né, dentro do ciclo econômico do café, a gente vai dizer que o Brasil ele vai apresentar, né, ou até mesmo um pouco antes ali, né, dentro do governo de Juscelino Kubitschek, a gente vai dizer que o Brasil ele vai apresentar uma economia em arquipélagos. O que seriam essas economias em arquipélagos? Né? A formação do território brasileiro já explica muito isso. Né? Ou seja, as economias que surgiram no território brasileiro, elas foram surgindo como ilhas. Né? Então você tem ali no Nordeste a cana-de-açúcar, né, a produção açucareira, você tem ali na Amazônia as drogas do sertão, o café que está na região sudeste. Né? Então veja que essas economias elas estão completamente desconexas, elas não estão interligadas. Né? Então, quando a gente vai entender que a espacialização das economias brasileiras elas não estão interligadas, a gente vai chamar isso de economias em arquipélagos, né? Ou ilhas econômicas. A partir do governo de Juscelino Kubitschek, onde você tem ali a transferência da capital, né, a construção de Brasília para o meio do Brasil, que seria o centro-oeste, né? Além disso, você tem uma prioridade pelo modelo rodoviarista, isso vai favorecer que a gente comece a romper com esse modelo de economia em arquipélagos, porque agora eu começo a ter uma interligação entre as regiões, ou melhor, entre as economias do território brasileiro. Entendido isso, galera? Tá? Então vamos lá. As economias em arquipélagos foi aquele momento em que as economias do Brasil estavam completamente não interligadas. Tá? A gente começa a romper com esse processo na década de 50 no governo de Juscelino Kubitschek. Bom, agora vamos falar um pouquinho das divisões regionais que o Brasil teve até chegar na divisão atual.
tá? Algumas propostas foram sendo elaboradas. É isso que eu quero que você entenda. Tá? A gente tem 3 autores que vão classificar a regionalização brasileira, que vão fazer proposta de regionalização. O primeiro que a gente vai falar aqui é o IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE ele vai mandar, né, ou melhor, ele vai propor alguns modelos de regionalização para o Brasil. O primeiro modelo foi formulado ali em 1913. Né? Qual era o critério utilizado? Foi o critério físico, né? Ou seja, os aspectos físicos que seriam identificados na paisagem e a partir daí a gente teria a delimitação. O grande objetivo dessa divisão era fortalecer o Brasil enquanto uma nação, né? Enquanto uma potência. E aí observem aí, coloquei o mapa para vocês dessa divisão. Olha como os nomes, né, eram completamente diferentes do que a gente tem hoje. Né? Então a gente tem ali a parte setentrional, e aí lembrando que setentrional significa norte, tá? Meridional, que vai significar sul. Então, se você parar para pensar, a localização geográfica, né, vai acompanhar aí os limites físicos também. Setentrional seriam aquelas terras que estão próximas ao Polo Norte. Meridional, terras que estão próximas ao sul, né? Central, que seria o centro desse território. Oriental, né? Que seria ali o hemisfério, seria o hemisfério leste, né? E aí a gente tem o norte oriental. Olha que coisa interessante, que seria o nosso nordeste hoje, né? Mais interessante ainda é você observar os estados, né? Alguns estados não surgiam, não existiam nesse momento, né? Olha ali a Amazônia. Olha ali o Pará, cadê o Amapá, cadê Roraima, cadê Rondônia? Né? Olha o Mato Grosso, era um só. Olha o Goiás. Né? Enfim, só para vocês começarem a identificar, né, que o território brasileiro ele teve novas configurações, surgiram novos estados até chegar no que a gente conhece hoje. Tá? Vale ressaltar também que o Acre, até então, ele não tinha ali o status de estado. Ele apenas tinha o status de um território. Legal? A próxima proposta do IBGE data ali de 1940. Né? E aí o que é interessante você notar é o critério que está sendo utilizado nesse momento. Não somente o critério físico, mas também os aspectos socioeconômicos, eles começam a surgir nesse momento. Legal? E aí o que é legal, mais interessante você notar ainda, é o surgimento da nomenclatura de algumas regiões. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter aí a região norte, o que antes a gente chamava de setentrional, né? A gente vai ter o nordeste, o que a gente chamaria de norte oriental. A gente agora vai continuar com o centro, né? Que seria essa parte central. O sul, que não é mais chamado de meridional, e agora a gente tem o oeste, né, que seria ali referente ao hemisfério leste, o que antes a gente chamava de oriental. Mais interessante ainda é você entender a disposição dos estados nesse momento. Né? Olha que legal. Em 1970, vai surgir outras propostas de regionalização. A ideia agora era estruturar as regiões homogêneas, né, que seria caracterizada ali pelo predomínio dos fatores naturais, sociais e econômicos. E aí é interessante lembrar do contexto que o Brasil estava passando por esse momento, que era o contexto da industrialização, consolidando o seu processo de industrialização, iniciado ali na década de 30, no Getúlio Vargas, dando andamento com Juscelino Kubitschek e os próprios governos militares também. Tá? O objetivo agora era estabelecer, né, limites políticos e administrativos. A ideia era melhor dividir o território para planejar. Legal? E isso era feito através de níveis hierárquicos. Né? E aí formulou-se então as micro-regiões e as macro-regiões. Né? Micro-região seria ali então as regiões que têm os municípios limítrofes. Já as macro-regiões seriam uma área geográfica, né, que possui uma predominância ali de fatores econômicos e sociais juntos. Tá? E aí, em 1988, lembrando aí que foi o ano da Constituição, né, o Brasil teve uma nova proposta de regionalização também, que é a que a gente utiliza até os dias de hoje. Tá? Foi feita ali junto com a Constituição Federal do Brasil.
A ideia é o seguinte: o que vai mudar nesse momento, né? Os nomes das grandes regiões vão permanecer os mesmos: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. As grandes mudanças que vão ocorrer dentro da organização do território é o surgimento de alguns estados, né? Além disso, alguns territórios que existiam, como o próprio Fernando de Noronha, né, vão assumir o status de estados, né? Goiás vai ser repartido e aí a gente vai ter a criação do estado de Tocantins, que vai se associar à região norte. Legal? Bom, tá aqui, ó, um mapa para vocês verem a evolução desse desenvolvimento regional, né? Passando ali por 1940, 1945, né? 1970. Olha como as configurações mudam, né? A gente já não tem mais em 70 ali a região, o leste meridional, a região oeste, né? Isso já não existe. Já em 1988, que é a nossa forma oficial, né, de regionalizar o Brasil, a gente já tem um formato muito parecido, né, com a de 70, porém, o surgimento de alguns estados fica bem evidente para a gente, como ali na região norte, né? É possível notar que o território de Roraima, o território de Amapá, dentro de 1988, eles já não existem mais, eles já são elevados ao status de estado, tá? Até, assim como o território de Rondônia também, tá? Então tá aí, galera. Olha que coisa interessante, né? A evolução das regiões. Você já imaginou que a gente tinha tantos modelos de regionalização assim? Isso só do IBGE, tá, galera? Agora, a gente vai se basear em uma outra proposta, né, chamada de regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Tá? As regiões geoeconômicas vai levar em consideração o próprio critério, né, geográfico histórico, assim como a própria economia. Né? Foi elaborada ali pelo Pedro Pinchas, tá, em 1967, como um modelo alternativo ao IBGE. Então ele vai fazer severas críticas ali à proposta de regionalização que o IBGE faz para o território brasileiro, e ele vai dizer o seguinte, né? A proposta econômica ela precisa ter melhores similaridades entre as regiões. Tá? O que se destaca nesse formato de dividir o território brasileiro é que os limites estabelecidos nas regiões geoeconômicas, né, não vão acompanhar os mesmos limites estaduais. Tá? Fica nítido aí quando a gente olha, por exemplo, o estado de Minas Gerais. A gente tem uma porção ali dentro do complexo do Nordeste e uma porção dentro do complexo Centro-Sul. Então, essa proposta ela vai formular ali três grandes regiões geoeconômicas, que seria o Centro-Sul, isso que está em rosa, e aí seria uma região, né, densamente urbanizada, densamente industrializada. Né? Você tem ali o complexo das agroindústrias, né, do agronegócio, você tem Rio de Janeiro, São Paulo, que seriam as maiores metrópoles, né, ou melhor, a megalópole mais importante, né? Enfim, já o complexo do Nordeste vai se destacar ali pelos vazios demográficos, né? Além disso, você tem um processo ali de industrialização também, que é a Zona Franca de Manaus. Já o complexo do Nordeste se destaca pelas grandes disparidades econômicas, sociais em que a população se encontra. E aí a gente tem uma última proposta, que é a proposta dos 4 Brasis. Né? Quem é que vai fazer essa proposta? É o geógrafo Milton Santos, né, que é o pai da geografia, e a Maria Laura Silveira. Eles vão propor uma forma de dividir o território brasileiro, levando em consideração a terceira revolução industrial, né, a chamada Revolução Técnico-Científica Informacional. O que ele quer dizer com essa nova proposta? Ele vai buscar entender de que maneira os estados estão se influenciando, né? Ou melhor, os estados que pertencem a cada região estão se influenciando com o uso e o avanço do meio informacional. Né? E aí ele vai formular lá, né, a Amazônia, que seria uma região de vazio demográfico, como a gente estava comentando, ainda que você tenha ali um processo de industrialização com a Zona Franca de Manaus, mas isso não se caracteriza para toda a região. Tá? Depois a gente tem o Nordeste, muito marcado pelas desigualdades regionais. Tá?
Depois a gente tem a região do Centro-Oeste, que é a região do agronegócio, grandes complexos agroindustriais. E aí ele tem a região concentrada, que seria basicamente a região sul e sudeste junto. Concentrada por quê? É onde está concentrando os serviços, né? É onde você tem aí a maior produção do PIB brasileiro, é onde você tem as maiores elevadas taxas, né? As taxas elevadas de urbanização, de industrialização. Legal? As maiores metrópoles estão dentro dessa região, então ela acaba concentrando os serviços. Bom, galera, finalizamos aqui mais uma aula. Qualquer dúvida vocês postem aí. Um abraço e até a próxima.